Boa noite, turma. Vamos aqui iniciando mais uma semana, mais uma aula de matemática, tá? Continuamos no capítulo sobre as relações métricas dentro de um triângulo. Na última aula a gente viu todas as relações métricas que existem em relação aos lados, né? A principal dela é o Teorema de Pitágoras e todas as outras relações que envolviam os catetos, a hipotenusa e as projeções dos catetos, tá bom? A partir de agora a gente vai ver as relações métricas mais relacionadas aos ângulos e não mais aos lados, tá bom? Então a gente vai começar a trabalhar com os ângulos dentro de um triângulo retângulo, certo? Sempre com um triângulo retângulo. Lembrando que um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Para recapitular, a gente vai ver aqui um pouco alguns conceitos sobre cateto, hipotenusa e outros novos. Então vamos lá. Primeiro deles, a hipotenusa. Quem é a hipotenusa no triângulo retângulo? É aquele lado oposto ao ângulo reto. Então note que aqui eu tenho um ângulo reto. Quem seria a hipotenusa? O lado BC, que é o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados, no caso aqui AB e AC, a gente chama de cateto, são os catetos. Mas como a gente vai trabalhar com ângulos, vão aparecer conceitos novos. Então vamos aqui primeiro olhar para o ângulo C, certo? Então olhem aqui para o ângulo C. Eu vou ter dois conceitos novos, cateto adjacente e cateto oposto. Cateto adjacente, pessoal, vai ser aquele cateto que está próximo ao ângulo que eu estou trabalhando, no caso aqui o ângulo C. Então quem vai ser o cateto adjacente? O cateto AC, porque está aqui colado com o ângulo C. Quem vai ser o cateto oposto? Vai ser o lado que está de frente para o ângulo. Então, olhando aqui para o ângulo C, quem é o lado oposto? O lado AB. Então a gente chama de cateto oposto. Agora, se eu for aqui para o ângulo B, quem é que vai ser o cateto adjacente? Quem é que está colado com ele? Aqui no caso vai ser o AB. E quem vai ser o cateto oposto de B? Vai ser o lado AC. Então note que o cateto adjacente e o cateto oposto vai mudar de acordo com o ângulo que eu estou trabalhando. O que é que vocês têm que ter em mente? Que o cateto adjacente é aquele lado que está próximo ao ângulo e o cateto oposto é aquele lado que está de frente para o ângulo. E isso sempre vai mudar. Precisa saber disso para quê? Para entender as três relações mais importantes da trigonometria, né? Que é seno, cosseno e tangente. Vai ser o conceito que você vai levar até o ensino médio. Você tem que entender esses três conceitos e a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos lá. O primeiro deles é o seno. Como é que eu calculo o seno de um ângulo? Então tá aqui, ó. Seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela sua hipotenusa, certo? Então você, dependendo do ângulo, você vai pegar o cateto oposto dele e dividir pela hipotenusa. Este é o seno. Vamos aqui agora. O cosseno, cuidado para não confundir. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então note a diferença bem sutil. O seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Calma que a gente vai já resolver uma questão e vocês vão entender melhor na prática, certo? E por último, a tangente. Como é que eu calculo a tangente? Ó? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então note que não aparece hipotenusa aqui na tangente. É só cateto oposto dividido pelo seu cateto adjacente. São três conceitos importantíssimos que você tem que aprender da trigonometria nessa parte de matemática, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, que aí com o exemplo você consegue entender melhor. Então vamos aqui seguir. Então vamos lá. No triângulo abaixo, vamos calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então tá aqui, ó, um triângulo retângulo, onde quem é a hipotenusa? É o lado 5. Quem são os catetos? 3 e 4. Então note que aqui eu já estou trabalhando com valores, que fica mais simples de você entender. Então a hipotenusa é 5 por quê? Porque o ângulo oposto ao ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados a gente chama de cateto. Mas note que aqui agora eu vou trabalhar com ângulos. Onde é que está o ângulo alfa? Está aqui desse lado aqui, certo? Então, a hipotenusa continua sendo 5. Mas olhando aqui para o ângulo alfa, quem é o cateto adjacente? É o lado
4. Adjacente é o que está bem colado com o ângulo. E o cateto oposto é 3, porque é o lado oposto ao ângulo. Então vamos lá calcular o seno, cosseno e o tangente desse ângulo. Vamos lá. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 3. Quem é a hipotenusa? 5. Então fica 3 sobre 5. Então note a simplicidade. Você só tem que aprender a relação. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pronto, acabou. Então tá aqui. 3 sobre 5. Agora vamos para o cosseno. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente do alfa? É o 4. A hipotenusa é o 5. Então fica 4 sobre 5. Pronto. Agora vamos para tangente. Tá bom? A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos lá. Quem é o cateto oposto? 3. Quem é o cateto adjacente? 4. Então fica 3 sobre 4. Pronto, não tem mais conta. Você só tem que aprender as relações trigonométricas deste triângulo, que é seno, cosseno e tangente. Recapitulando: seno, cateto oposto sobre hipotenusa; cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa; e a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pegou os valores, coloca e pronto. Tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui nessa aula. Aprendo essas relações trigonométricas, que é muito importante. Faça atividade com qualquer dúvida, estou à disposição.